Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz da parte de nosso Salvador Jesus. Quero, neste momento, fazer uma pré-aula da terceira lição da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como título Jó e a realidade de Satanás. É um assunto muito rico, assunto muito polêmico e assunto que deriva com respeito a Satanás. Muitos entendem de várias maneiras, agem ao falar ou ver na realidade sobre Satanás, e cada um tem uma ideia, um pensamento e acha que ele é de um jeito e de outro. Mas o cristão, na graça de nosso Salvador Jesus Cristo, ele se apoia na palavra de Deus. Então, eu quero agradecer a Deus por estar ali ajudando nesta obra na Escola Bíblica aqui no bairro de Subaúma, em Ailândia, Paraíba. E essa igreja aqui em Subaúma, a qual está ali o dirigente Marcos Antônio, presbítero da igreja e também teólogo. E ali ele é o responsável, a qual está na diretriz do Ministério das Assembleias de Deus em Ailândia, pelo pastor, louvado seja o nome do Senhor, pastor Amenon. Então nós louvamos a Deus pela sua vida, por esse trabalho, por esta obra aqui. Eu quero já, desde já, para não perder muito tempo, porque um vídeo não pode ser passado e prolongar, senão ele não é visto por outras pessoas. Mas estamos aqui ao vivo, neste momento, e desde já quero agradecer a todos os meus amigos, companheiros e irmãos por onde Deus me permitiu de passar. Então, vamos iniciar nossa lição. Está no texto do livro de Jó. E o livro de Jó, ali no capítulo 1, do versículo 6 ao 12, e Jó 2, versículo 4 e 5. Eu não vou me abranger muito na leitura, porque nós vamos decorrer aqui esses versículos para mim poder um pouco abordar mais a respeito dessa personagem aí que agiu com esse patriarca Jó. Esse livro de Jó, na Bíblia, é um livro considerado um livro poético, mas ele é rico em ensinamentos. E nós podemos ver que falar do sofrimento de Jó, falar das percas de Jó, só Deus pode, como também aconteceu, de estar escrito aqui, de este livro ser considerado e ter passado no canon, ali quando foi revisada a Septuaginta, porque até outrora ela estava ali como na Septuaginta, onde tinha os livros apócrifos.
E naquela época ainda não tínhamos o Novo Testamento e a pessoa do Salvador Jesus Cristo ainda não tinha vindo, o Verbo ainda não estava habitando no nosso meio. Nesta época que Jó, aqui é frisado a posição de Jó e é relatado a respeito do caráter de Jó, que muitos não olham para caráter, muitos não observam caráter de determinadas pessoas. Nas pessoas, né? E muitas das vezes a pessoa tem um caráter excelente, e quanto muitos um caráter deformado. Isso é em todas as áreas, é em todas as religiões, certo? Onde muitas das vezes, até mesmo dentro dos lares e das famílias, muitos às vezes não têm um caráter adequado. Mas aí, aqui no livro de Jó, nós podemos destacar que Jó deu testemunho de Deus. E quando Jó deu testemunho de Deus, diz as escrituras aqui que quando os filhos de Deus vieram diante de Deus, veio também Satanás. Aqui está no texto, né? E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se, no capítulo 2, apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. E aí aqui começa o diálogo, porque já no primeiro capítulo, que narra e fala deste homem chamado Jó, e temos que observar um detalhe, que a Bíblia ela foi escrita, esses 66 livros, né? E sempre ela mostra o autor, quem o escreveu o livro. E Jó, não podemos afirmar aqui que o livro é de autoria de Jó. Muitos têm como autoria de alguns profetas, Moisés, de Salomão, de Jeremias, Ezequiel, mas ninguém, nenhum teólogo ou arqueólogo pôde bater o martelo e falar, não, foi Jó que escreveu. Então nós podemos narrar o livro de Jó é um livro poético. Então que havia na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava do mal. 4 qualidades deste homem. Mas tivemos já lições falando a respeito, não vamos retornar lá a respeito a mais assunto, porque eu vejo que essa lição de Jó, com respeito aqui, né, ele e a realidade, nós vemos que o livro de Jó, na sua totalidade de capítulos e versículos, nós vemos só no início deste livro tratando de Satanás. E eu quero aqui dizer algo um pouco que não está, mas eu quero abordar aqui que no latim a palavra diabo é diabolos e é labi no hebraico é Satã. Já o povo árabe conhece o nome diabo por Sa'aitan, deriva-se da raiz semítica, da descendência de Sem, e a qual o nome também significa hósteo.
por agir com hostilidade. Na cultura lógica grega, é sátiros. Aparece também lá o nome, na Septuaginta, e aparece mais quando 70 homens, inspirados por Deus, um em cada localidade, ali escreveram, e nesse tempo que escreveram a Septuaginta, alguns livros não entraram no canon, mas eles estão escritos na Bíblia Católica Apostólica Romana. Livro de Judite, livro de Sabedoria, Macabeus e outros mais. Mas a Bíblia usada universal por muitos, né, depois que passou pela Septuaginta, considerou a palavra diabo como adversário humano, né, como um adversário humano. Já os cimérios tinham do diabo e naquela época usavam um termo, Enki, que significa Senhor da Terra, né? E as escrituras, quando foi elaborada, passou que era o hebraico, conhecia a palavra de Deus pelo hebraico, pelo aramaico, pelo grego. E no começo era escrito, tudo que era escrito em pedras, iniciou, depois em pergaminhos e depois no papiro. E quando o papiro começou a ser traduzido de uma língua para outra, e um alemão, ele traduziu a Bíblia também no latim, e do latim ao português hoje que usa. Isso é diabo, se originou daí então, né, como Lúcifer, como um anjo portador de luz, ou um anjo de luz. Já no Tanáquio significa adversários ou opositor. A palavra em si, queira usar o nome ou outro nome, ou Baal, Zebu, né, ou outros nomes que aqui é dado a ele, né, nós temos que entender uma coisa, que esses nomes, tudo é um adjetivo e deriva de sinônimo, e tudo vai para uma só noção, né? E essa noção de Lúcifer, diabo, Baal, asteroide, e temos mais outros nomes aí, Beuzebu, Abel, né? Ou pela Bíblia, pai da mentira, ou dragão. E muitos usam o termo, uma linguagem inferno, referindo-se ao diabo. Outros, como a Bíblia relata, que diz que como filhos de Belial. E também temos Baal Berat, deus dos cananeus, Astorade, e um dos outros, alguns povos tinham como Moleque e Moloque, que era o deus dos Amomitas, né? A etnia Canaã, ali no Oriente, onde também muitos ofereciam às crianças filhos para obter alguma prosperidade, e oferecia ao deus Moloque e Moleque, e passavam pelo fogo. Os nomes aí com respeito, e nos dias de hoje alguns falam outro, ou então não, esse é o pinga, figura de quem? Figura do diabo, ou Fred, ou Exu Caveira, Tranca-Rua,
ou inimigo, ou maligno. E a Bíblia, Jesus se refere em algumas palavras, dizendo, nunca ele dizendo o maligno, como até mesmo na parábola do joio. Que um homem, quando se levantou, saiu e semeou o trigo. Ele foi deitar, à noite veio o inimigo e semeou o joio junto, parecido um igual ao outro, bem dizer, idêntico, mas um era trigo e um era joio. E agora, arranca, se for arrancar o joio, mata o trigo. Então, para a colheita, se referindo de pessoas, se referindo à qualidade do ser humano e à qualidade dos que muito se diz ser evangélicos nos dias de hoje, que as suas qualidades, as suas obras, seu caráter é equivalente ao mesmo do opositor, do maligno. Então podemos entender mais uma coisa, que variedade de nomes aqui, ou armador de cilada, ou que propõe inveja, ganância, sedução, porque ele seduz, ele tenta isso, o diabo. E nós vamos ver aqui que em Jó, ou esse patriarca, né, a maneira como ele procurou ali, de todas as formas, atingir esse patriarca considerado temente a Deus. Então, nós podemos ver, ele provoca contenda, ele é um representante do mal, né? Ele é um inibidor, ele cega e acaba a pessoa caindo na cilada dele e depois vem as consequências. Então ele impede alguém de fazer o bem. A palavra de Deus diz que ele tentou impedir tudo, porque ele impede tudo aquilo com respeito a Deus. Tudo aquilo que elevamos a Deus, ou a adoração, gratidão, tudo ele impedir de que a pessoa venha a buscar a presença de Deus e estar andando com Deus, como disse Deus a Abraão, no capítulo 17. Presença e sede perfeito. E que fofoca, certo? E tem mais, o de não amar o seu irmão, diz as escrituras em João capítulo, na epístola de João 3:10, diz que se nós não amarmos o nosso irmão, que nós somos filho dele. Muito bem? Então, a lição, vamos aqui na lição, porque em tempos antigos, na era medieval feudal, a cultura bélica lutavam contra manifestações de forças demoníacas. Até os húngaros, os muçulmanos, vikings e outros povos, as pessoas ficavam endemoniadas e atribuía tudo isso aí a demônio. Mas alguns outros também, no conselho na cidade de Toledo, descreveu o diabo ser um ser chifrudo, de pele preta ou avermelhada, com rabo e portador de um tridente, quer dizer, um garfo, e tinha as pernas de bode. Isso foi ali sido tratado como algo que não sei como imaginar o diabo com esse, nada a ver. Não tem nada a ver. Já em 1215, Latão determinou que o diabo, diante de uma pausa que o celular sozinho entrou no Google, então eu estava aqui comentando, abordando que em
215, no Concílio de Latão, determinou que o diabo e os demônios eram criaturas criadas por Deus. Inclusive, na nossa lição aqui, o comentarista aborda que o diabo foi criado e traz a respeito... A internet aqui minha está um pouco oscilando, mas eu creio que não vai impedir essa gravação, que eu acho que é muito rica para os nossos dias. No século XIV, na Europa, surgiu uma ordem dos luciferianos, a qual pregava a ideia de que era o escolhido, Deus, e que era Lúcifer, o anjo de luz, né? Já a Idade Moderna, né, na Santa Inquisição, não comenta sobre a Santa Inquisição. Na Santa Inquisição, muitos não se interessam, mas foi uma realidade vivida e tratada a respeito de variedades de coisas e qual a Inquisição se opôs. Então aqui na Idade Moderna, na Santa Inquisição, tinha o método de exorcismo para expulsar o capeta, ou expulsar o diabo, ou expulsar os demônios. Até tem uns certos linguajares aí de pessoas que dizem que está pisando na cabeça do diabo. Tem muitos dizendo que está amarrando o diabo. Ele amarra aqui, não sei como. Daqui a um pouco ele está em outros estados fazendo barbaridades. Então não dá para entender. Porque o diabo ele não é uma pessoa. Não é onipresente. Ele não pode estar aqui e estar em outro local ao mesmo tempo. Ele não é onipresente. Onipresente é Deus que está presente em todos. Os olhos deles estão pelos 4 cantos do mundo. O diabo não está assim. Ele pode ser um anjo, porque um anjo criado por Deus, porque um anjo, ele pode, de um lugar para outro, ele transpassar rapidamente. O anjo. Os anjos foi criado assim, com essa capacidade. Então ele, como um anjo caído, ele sabe como agir contra tudo que é Deus. Então, podemos isso. Outra coisa, no século VI, já na era cristã, né? Não, no século VI, o profeta conhecido por Persa, o Zoroastro, diz ele na época ser chamado de Arimã, qual era o príncipe das trevas. E nós vemos em várias entidades aí, fala e dá um nome e dá... Então nós vemos que dá, eles davam a entender aqui, né, que era um príncipe das trevas, esse cidadão persa por nome de Zoroastro. Dizia ele ser um ser chamado Arimã, qual era o príncipe das trevas. Então, cada época, cada era da nossa vida, se vemos aí que nessas épocas o nome diabo não existia. Ele veio existir e passar a ser escrito nos livros já depois de Constantino, quando passaram a Bíblia para o latim, de lá para cá surgiu esse nome diabo e o povo tudo se adaptaram com o nome diabo. Até alguns tempos as pessoas também tinham esse entendimento que o diabo era um bicho cifrudo. Só que ele não é uma pessoa. E também não é uma entidade. É muito importante saber, né, que a realidade de Satanás
Nós ainda não entramos na tese aqui entre Jó, mas precisamos entender que essa realidade de Satanás, né, sobre que alguns atribuem a uma entidade sobrenatural, né, aí vemos aí as religiões cristã, judaica, islâmica, né, tem um entendimento do que o diabo é uma coisa do mal. Muitos às vezes dizem que encarna, que é uma figura de um indivíduo que se opõe, né, a Deus, e tudo para atormentar os que seguem tais religiões. Então é o diabo, como já dissemos, né, que ele é conhecido na palavra de Deus quando os profetas de Baal ali entraram em uma disputa com Elias. Então eles eram conhecidos os profetas de Baal, quer dizer, referindo-se a obras malignas, né? Tudo bem. Então, podemos observar também uma outra coisa, que o diabo, né, aqui a realidade de Satanás, nós podemos observar, né, é o que corrompe o homem com concupiscências do engano, a qual Paulo ali ele fala na carta de Éfeso, no capítulo 4, versículo 22, parte C, e nós vemos também João argumentando sobre a concupiscência, e já em Gênesis, em Gênesis, diz também concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida, a qual também Jesus foi tentado, após ter jejuado 40 dias, ele foi tentado também pelo diabo, e o diabo usou a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tudo bem, vamos abordar e trabalhar em cima da concupiscência, mas ele é o alvo para atacar qualquer um. Tudo bem. Na carta de Paulo aos Efésios, ele diz lá, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que falava palavrão, não fale mais. Palavra tórpia. Porque essas coisas pertencem e atributos do maligno, atributos do inimigo, do opositor, e vamos usar também o termo do diabo. Mas não é fácil usar o termo do diabo, porque ninguém quer ser diabo. Imagine Jesus, depois da ceia, ele com seus discípulos, ele diz, olha, um de vós é um diabo, e um de vós há de me trair. Imagina chamar o outro de diabo, e Jesus ali no meio dos discípulos, ele usou. E Paulo aqui, ele mostra em Éfesos que o novo homem tem que se revestir agora. O velho homem, esquece o velho homem, e ele agora se reveste em um novo homem. E se reveste tirando a concupiscência do engano, a mentira, o furto, o palavrão, a amargura, a cólera. E a cólera é pior, porque a cólera é um sentimento de violência. E o mundo anda em uma violência fora do comum, e muitos religiosos têm se adaptado com a cólera, né? É a cólera, sentimento de violência, oposição, contra, né? E aí nós vemos o que molesta ou prejudica. Aí nós vemos ira. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não deis lugar à ira. Ela sempre vem com advertência. A pessoa ficar irada, pode, mas não peque não. Não dê lugar. Aí Paulo vem dizendo, né? Não deis lugar ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós, lá na epístola de Tiago. Aí
vamos observar um outro detalhe. Um outro detalhe aqui para a gente entrar mais dentro. Então, olha, ira, temperamento feroz como de um animal. Principalmente, você acha que uma onça, um tigre, um animal feroz, quando ele pega um outro animal com a sua ferocidade, ele degola, mata. Também é para tirar do meio a ira, que é um temperamento feroz, como de um animal. A gritaria, ou gritos sucessivos, ou voz em desordem, né? Aí observamos aqui dois tipos de verbo com respeito a essa gritaria e vozes. O verbo transitivo, quer dizer gritando. E o verbo intransitivo é dar gritos, é falar em voz alta. Então, tirar a gritaria. Paulo vem ali orientando, tira a gritaria do vosso meio. Aí outra coisa, quando se fala no termo aqui blasfêmia, até aquele que blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão, mas blasfêmia significa insultar uma religião ou a tudo que possa ser religioso. É denegrir, ofender algo respeitoso ou reverenciado, a qual ali no versículo 31 da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, ele vem dizendo também a blasfêmia não pode ter lugar. Tudo bem. Aí vamos lá. Vamos observar aqui. A palavra de Deus vem mostrando pessoas com qualificações do diabo. E nós não vamos aqui, eu vou citar alguns versículos, que o diabo, ele não só foi opor contra Jó, não. Ele também foi opor ao sacerdote Josué, acusando que estava com as vestes sujas. E perdeu a batalha. Ali ele quebrou a cara. E em Jó também ele não foi bem satisfatório e também não teve vitória. Nós vemos também uma outra passagem que é ousada e tudo atribuindo como a Satanás ou como a Lúcifer, lá no capítulo 28 de Ezequiel, do versículo 11 e 13, ali falando, né, com respeito ali vamos dar uma observada aqui, Ezequiel de número 38, o versículo de número 28, que fala de Gog e Magog. As lamentações sobre o rei de Tiro, que aqui muitos levam a isso. Eu até no começo aceitava isso, por não ter muito ainda um entendimento bíblico, não olhar antitexto e contexto, e por isso eu me deixei levar também pelos mesmos pensamentos de alguns. Mas hoje não. Hoje, aqui diz no versículo 11 ao 13, né? E veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levante e faça uma lamentação sobre o rei de Tiro. E diz-lhe assim, diz o Senhor Jeová: estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra. Aí vem dizendo com respeito a toda qualidade de pedra, né? E tu, aí no 14, tu eras querubim, ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, que eras perfeito nos teus caminhos. Aí quando nós vamos olhar o antitexto, já no capítulo 27, o versículo 22 diz assim: e os mercadores de Seba e de Ramá eram eles os seus mercadores, e de todos os mais súbitos, aroma em toda a pedra preciosa e ouro, negociavam nas suas feiras. Aí a cidade de Arã, e de Cane, e Éden, os mercadores de Seba,
Assur e Quimade negociavam contigo. Então aqui não está falando do Éden, do paraíso onde estava Adão e Eva. Está falando já de uma localidade. Então não podemos atribuir aqui essa passagem como que é Satanás. Não podemos nunca entrar por esse caminho. Então aqui esse nome querube significa, querube no hebraico significa negociador e comerciante, né? Uma outra coisa, pessoas hoje com qualificações de diabo. E hoje o evangelho está de uma tal forma que hoje a toalhinha ungida, a vassoura, a água, a rosa, o feijão por R$1000, né? E aí nós vemos também muitas denominações aí fazendo culto de libertação, e Jesus vem dizendo que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Então quem liberta é a palavra. Não precisa fazer aí tumulto de pessoas, né, como relacionando a um culto de libertação, que fomos gerados pela palavra, vivemos pela palavra, cremos pela palavra, né? E aí nós vemos aí semente milagrosa, caneta, martelo, colher de pedreiro, como determinadas religiões aí vendendo, tudo isso, tijolo para construir a vida, o chapéu, lâmpada para alumiar as trevas dentro da sua casa. E nós vemos também aí, olha, fronha, a água do Rio Jordão. Como pode trazer água do Rio Jordão para... Eu vou pegar para 100 pessoas. Como que consegue trazer água do Rio Jordão? Que temos que atravessar o mar Mediterrâneo, e só de avião para ir, e trazer essa água toda para dar para o povo aqui, dizendo que é água de... ou o óleo, ou o azeite. Tem muita coisa aí tentando enganar os escolhidos. E até Jesus falou, olha, se os dias não fossem abreviados, enganaria até os escolhidos. Então, o que mais? Sabonete. Aí, tá aí também algumas denominações, o cavalinho de Jesus. Cavalinho de Jesus. Aí, como surgiu a pandemia, o gel ungido também de Jesus, para a pessoa não pegar o coronavírus. Misericórdia, é tanto absurdo aí, e Satanás está aí, entrando no meio de determinadas denominações e fazendo e destruindo, enganando, e muitos estão no engano. Então vamos lá. Os filhos de Deus, quando aqui se refere que Satanás foi ali para acusar o servo de Deus, né, os ungidos, é um mito mito politênticos, que indica seres divinos. Outra coisa, aqui no versículo 9, então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Então ele ali, Satanás, né, ele não olhou erro nenhum, pecado nenhum, ele não pode acusar, olha, ele adulterou, ele fez isso, ele não achou qualidade, ponto negativo de Jó. A única coisa que ele achou que Jó era debalde pelos bens que tinha, pela prosperidade dele, né? Outra coisa que eu quero abordar aqui, né, nós vemos aqui, olha, ele desacreditou a Deus, o diabo desacreditou a Deus diante do homem, desacreditou a Deus diante do Adão ali no Éden.
Já aqui em Jó, ele desacreditou o homem diante de Deus. Parece que é uma inversão, né? Mas ele usou uma técnica sutil, ele usou de sutileza. E quando muitos usam de sutileza aí para conquistar algo, ele usa de sutileza que é característica ou caráter. Aí ele chega com a delicadeza, ele chega com habilidade, ele chega dócil no falar, né? Com uma aparência, como diz as escrituras também, que ele vem como sapatinho de lã para tentar enganar. Então, no versículo 11, nós vemos aqui, né? Mas estende a tua mão e toca-lhes em tudo quanto tens e verás se não blasfema de ti na tua face. Aí ele usou, falando com Deus, olha, estenda a tua mão, toca nele para ver se ele não vai. Ele usou aqui uma sutileza. Aí o Senhor disse a Satanás, eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estenda as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ele foi tão rápido logo para ali atacar esse servo de Deus. Então nós observamos o seguinte nessa lição, que o livro de Jó é que o diabo, que aqui nessa lição, correspondente aqui de Jó, como diz o título, Jó e a realidade de Satanás, nós observamos que o diabo, ele existe. E que ele é um ser real. O livro mostra de como o diabo pode interferir na vida humana. Como que é que ele pode interferir na vida humana? Então, esse livro de Jó, quando assim escrito, é para mostrar como que é. Não é só lá não, tem outras passagens como que é que o diabo age, a maneira que ele age. Então, vamos decorrer a lição. Observe bem, o livro de Jó e a natureza de Satanás. É um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas revela como ser um ser real. Então aqui o livro não procura mostrar a origem do diabo. Não mostra, procura mostrar. Mas procura mostrar a realidade que ele é um ser real. Então, destaca algumas características da natureza de Satanás. Vamos lá. O livro apresenta o diabo um ser espiritual, ou na categoria dos anjos, filhos de Deus. Então, os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade rápida de locomoção. Tudo bem. O diabo é um ser criado. Ele foi criado. E se ele foi criado por alguém. E esse alguém que criou todas as coisas se refere à pessoa do nosso Deus, que é onipotente, onisciente e onipresente. Então, nem sempre o diabo foi diabo. Quer dizer, nem sempre ele tinha essas características de oposição, de se opor contra Deus. O problema maior é de querer ser igual a Deus. Come, Eva. Ei, vai abrir teu entendimento. Tu vai saber o que é o bem e o mal. E nós sabemos que dentro de nós habita o bem e o mal. Cabe a nós dar lugar à nossa consciência, à nossa mente, de praticar o bem, de fazer o bem. E diz as escrituras que quem não faz o bem, peca. Então, temos que tomar muito cuidado
nessa área. Então, a natureza espiritual, ele não é autoexistente, ele não saiu do nada. Ele também não tem aquilo que lá outrora, no passado, é o chifrudo, ou as pernas de bode, que está com um garfo para cutucar. Não, não é assim não. Então Satanás tem suas ações limitadas, quer dizer, ele não tem poder, já não tinha. E depois, quando Jesus entregou o seu corpo, derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, aí ele não tem acesso na totalidade. Aí Jesus vem dizendo que todo o poder foi dado no céu e na terra. Então, o poder dele, agora que não tem mais limite algum. Então, ele pode fazer muitas coisas, mas nem tudo, né? O diabo é uma criatura limitada, então entendemos isso. Então, é um ser dotado de personalidade. Veja bem, além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Vamos lá. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. De que forma? Assumindo atributos de um ser espiritual. Olha bem, ele toma forma assumindo atributos de um ser espiritual. Pode chegar alguém aqui e com todas as astúcias e sutilezas de um diabo. E é fácil de notar que você está vendo que ali é sutileza. Agora, vem alguém contar uma mentira para mim, eu vou estar ali aceitando esse tipo de coisa? Um fofoqueiro vindo contar as coisas para mim? Tá na cara que é diabo puro. É diabo puro nesses atributos aqui de um ser pessoal. Ó, ele fala e possui capacidade argumentativa. Ele observava lá Jó. Sabia como Jó era, como Jó agia. A posição de Jó, a postura dele com os filhos, a família e com as pessoas, diz o texto que a qualidade de Jó ali no capítulo de número 29, que ali nós vemos uma coisa que acontecia, os que respeitavam a Jó, porque Jó era um homem sábio. Eu creio que ele tinha em mãos esse livro da sabedoria, que não passou, não entrou no canon, mas já tinha esses livros da sabedoria. Aí nós vemos aqui que as pessoas iam até ele para conversar com Jó, e ali aquela sabedoria, que nós costumamos dizer que Salomão foi um homem sábio, ou o homem mais sábio, mas esquecemos que não tiveram outras pessoas que se colocaram como sábios, e um deles era Jó. Diz aqui, olha, que no versículo de número, capítulo 29, e prosseguindo Jó na sua parábola, ele dizendo, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Agora, olhe bem, ele nessa parábola ele começa a falar, por quê? Jó ele foi atacado em duas fases. Na primeira, ele perdeu fazenda, perdeu todo o seu gado, perdeu também uma parte da sua família, ficando sua esposa. Mas aí, o inimigo da nossa vida, ele não se contentou. E ele só não poderia tirar a vida de Jó, mas tocar até na carne de Jó, ele ali acometeu ele de uma enfermidade. Mas antes disso, Jó relata que quando Deus o guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas.
Aí ele começa nessa parábola dizendo, eu vou avançar aqui, quando eu saía para a porta da cidade, na praça, fazia preparar a minha cadeira. Olha, o respeito, as pessoas diante de Jó eram um respeito muito grande, que hoje muitos não dão muito respeito a certas pessoas, porque não sabe qualificar as pessoas. Às vezes qualifica uma pessoa que se opõe, que mente, que vive errando, que vive procurando acabar com a vida do seu próximo, e dão valor a essas qualidades de pessoa e não dão valor para uma pessoa temente, uma pessoa de um caráter honesto, que compra e paga, cumpre com seus deveres. Olhe bem, diz que os moços que vinham e se escondiam, os moços que o viam se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham de pé. Era um respeito muito grande na pessoa de Jó. Então, o inimigo via tudo isso na vida desse homem. E aí vem mais, os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. Os príncipes continham as suas palavras e não se levantava. Outra coisa, ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Me vendo algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável, olha bem, pega essa parte aqui. Jó livrava o miserável, que o chamava como também o órfão, que não tinha quem o socorresse. Olha como Jó já agia com respeito ao próximo. Ninguém gosta. Se você fazer isso, se você vê alguém ou algum miserável e você livrá-lo, vê algum órfão e socorrer, então o opositor não gostou de ver essas qualificações nesse caráter de Jó. Outro caráter dele, a benção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Olha, olha, outra coisa, eu era o olho do cego, e era também os pés do coxo. Meu Deus. Tudo isso nós teríamos que estar fazendo para com o nosso próximo. Ou as denominações fazer. Quebrava os queixais do perverso e dos seus dentes tirava a presa. Eita Deus, tirar a presa agora. Você está vendo que a pessoa está sendo levada para o matadouro, vão matar. Mas você tem condições com a autoridade de Deus, autoridade de Deus, e chegar e fazer um apelo e livrar aquela pessoa da morte. Ou interceder em espírito. Interceder. Para ver aquela vida não ser sacrificada. Não só isso, mas olhe bem. Acabava a minha palavra, não replicavam, e as minhas razões destilava sobre eles. Tem muita coisa aqui, olha. Ele falando, Jó falando, aqui o homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria é dom de Deus. Aí ele vem aqui se expressando nisso, né? E até onde achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Aí ele vem abordando também esse assunto aqui no capítulo de número 28 e o capítulo 29. Leia, medite nessas qualificações do caráter de Jó. Então, veja bem, eu parei aqui nos atributos, né, do onipotente, desse maligno. Satanás também demonstra possuir conhecimento. Então, ele conhecia a vida de Jó. Parece que eu vejo alguém que tinha ali um contato com ele, sabe? Ao ponto, porque as pessoas são assim. Fácil ele se transfigura e age. Até
Jesus repreendeu ele, porque o diabo queria cirandar a vida de Pedro, e Jesus condenou. Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia quando disse: não lhe ignore os ardes, né? Isso Paulo falando para não ignorar os ardes, quer dizer, a maneira que ele vem atacar. Não aceite fofoqueiro na tua vida, não. Não aceite e não compre esses argumentos desses homens que estão aí dizendo ser homens de Deus, estão na mídia aí vendendo vassoura ungida e outros artigos aí. Não aceite. Outra coisa, tá cheio de falso Cristo aí. Jesus, ele avisou disso, viu? Tá cheio de gente querendo fazer mercadoria de vós. Paulo orientou no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, depois da sua saída, entrariam no meio lobos para acabar com o rebanho. Cuidado, hein? Nem tudo que se leva ao nome de Deus, de Jesus, de igreja, nem tudo que é denominação, você tem que saber e conhecer os ardes de Satanás. Olhe bem, assunto. Característica de Satanás: é um ser espiritual, é dotado de personalidade. A natureza do diabo, né? A Bíblia releva a natureza do diabo. A palavra diabo também ou palavra Satanás, que significa adversário, e todo aquele que é adversário de algo, ele é um Satanás. Queira ou não, adversário. E nós vemos aí dentro da igreja quantos adversários um com o outro. E mal sabe que é atributo de Satanás na vida dele. Então, o bem e o mal. O mal está alojado, mas o bem prevalece. Uma vez que nós alimentamos da fofoca de alguém, que alguém vem falar: olha, fulano falou que você é assim, 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 e você na hora fica irado porque não esperava tal coisa de tal pessoa. Não acredite no fofoqueiro não, viu? Não acredite no fofoqueiro não. Quem quer teu bem jamais vai fazer você contender com outra pessoa. Olhe bem. Então, descreve a intenção persistente de o diabo obstruir os propósitos de Deus. Ele tentou e tenta de toda forma obstruir, quer dizer, aniquilar, né? É uma oposição que se levantou na seguinte tentativa: ele tentou, na vida de Jó, impedir o plano divino de cumprir a atividade predita ali no Jardim do Éden, lá em Gênesis, né, no capítulo 3, versículo 15, né, ele tentou impedir a vinda do Messias. Tudo bem. Tópico 2. O livro de Jó e as obras de Satanás. Dor e sofrimento. Então, a introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através das suas ações é possível conhecer a natureza maligna e suas obras. Tudo bem? Então, a natureza, o diabo, de provocar a dor e o sofrimento aos seres humanos. Então, ninguém sofreu como Jó. No Antigo Testamento não tem nada descrito que alguém sofreu como Jó. Primeiramente, o diabo atingiu as suas posses, né? Depois, o patrimônio destruído. Depois, a tragédia de abater a sua casa, pois sua família e foi devastada, né? Entretanto, o sofrimento do homem de Uz não cessou com a perda da família. O diabo o infligiu com uma doença que o fez padecer
ao ponto de se isolar dos outros. Nós não vemos aqui, quando tem uma passagem em Reis, que fala de Naamã, que ele era o capitão de uma guarda, ele não se escondia, mas ele também ele não deixava ninguém ver a sua pele ou o seu corpo, porque ele era leproso. Ele era leproso. Já aqui no caso de Jó, eu creio que para ele se isolar não foi fácil não. Então, nós sabemos o seguinte, que o opositor, ele acusa e ele tenta. O diabo acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse. E aí, nós vemos em outra passagem lá, que eu citei, Jesus falando que o diabo quis cirandar na vida de Pedro, lá em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32, né? O Apocalipse mostra a acusação como missão do diabo lá no capítulo 12, versículo 10. Tentar. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. E quem recebe convite, imagina alguém querendo dinheiro, querendo possuir as coisas, e alguém fala, ei, vamos tomar aquilo ali de alguém? Vamos! Aí a pessoa pensa bem e fala, não, não vou não. Aí no outro dia vem a mesma pessoa de novo. Ei, vamos nessa. Ei, tu vai ficar bem. Aí nada. E ele vai tentando até o ponto de ceder. E uma vez cedendo à tentação, uma vez gerado o pecado, a Bíblia diz que o pecado é a morte. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui, sua natureza de tentar pessoas. O diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. Quer ver uma outra característica aqui? Que aqui pegou, e nós vamos entender aqui um outro ângulo agora. Por quê? Aqui, o diabo incitar e tentar para o mal. Mas como? Lá no livro de Crônicas, nós observamos, no capítulo de número 21, Davi numera o povo e Deus castigou. Aí nós vemos aqui o texto, diz, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi numerar o povo. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo, ide, contai a Israel, desde Berseba até Dan, e traze-me conta para que eu saiba o número deles. Então aqui o texto diz que então Satanás se levantou. Agora, quando nós vamos olhar e compreender contexto, antitexto, concordância bíblica, aí nós vemos a mesma passagem lá no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 24, do versículo 1 e 2, a numeração do povo e o castigo que Deus enviou. Aí diz aqui, e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, numera a Israel e a Judá. E agora, como podemos entender? Aqui fala que foi Deus que incitou a Davi a numerar o povo. E já lá em Crônicas, capítulo 24, 21, diz que foi Satanás. Um texto para ficar preso e abordar por algumas horas, viu?
É o mesmo texto, pode pegar concordância bíblica, só que um fala que foi Deus que falou para Davi, e o outro foi Satanás. E agora essa escrita? Tudo bem. Então aí Satanás veio acusar Jó para Deus. Não o cercaste tu de bens a ele? Ele e sua família eram protegidos de todo qualquer tipo de perigo. A obra das suas mãos abençoaste o seu gado e está aumentando, né? Aí ele tocou em um ponto que Jó era daquele jeito porque tinha bens. Nós vemos hoje no nosso dia pessoas que não tinham nada. E quando chega para os caminhos do Senhor, quer dizer, passa a ter conhecimento da Bíblia, passa a ser gerado pela palavra, passa a conhecer a verdade, passa a conhecer o sacrifício da cruz, reconhece que é pecador, que precisa se arrepender, que precisa mudar do bem, do mal para o bem e praticar a vida em benevolência. Aí daqui um pouco Deus abençoa, daqui um pouco ele larga os caminhos do Senhor, porque passou a ter carro, passou agora a sua vida melhorar, ter dinheiro, passou a viajar muito, não tem mais tempo para junto com os irmãos quando se reúne, que é o corpo de Cristo, passa a não poder participar mais. E tem gente que por uma bicicleta que ele passar a ter, ele já muda rápido o seu entendimento. Então, Deus não abandona Jó nas mãos de Satanás, mas ele dá permissão para testar a disposição de Jó e permanecer na lealdade e devoto. Eis que em tudo quanto tu tens está na tua mão. Então quer dizer, o diabo tem limite. O diabo tem limite. Então a queda e a ruína de Satanás. O livro de Jó e o acaso de Satanás. Então nós vemos aqui a queda e a ruína de Satanás, né? O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, porque nós temos que olhar sentido figurado, palavra, antitipo, tipo, tem que olhar detalhadamente para nós não errar lendo as escrituras. Então, nesse sentido figurado e definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. Essa palavra acasos dá a entender de queda e ruína, fim e final. É igual uma pessoa que está no leito de uma enfermidade, está ali à base de aparelhos, só o cérebro funciona e só está ali no balão de oxigênio. Então ele está no fim. E também o final é rápido. Desligou os aparelhos, o final chegou. Então a vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus mantém em silêncio. Em quase todo o livro de Jó, Deus mantém em silêncio e oculto. Mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3. Então só deu essa introdução mostrando, definindo a qualificação do diabo. Então o diabo não aparece a partir mais do capítulo 3. E não é mais mencionado no restante do livro. Tudo bem. O intento que era fazer com que Jó blasfemasse. O intento de Satanás era fazer com que Jó blasfemasse a Deus.
Jó e o testemunho de Deus. Então, o livro tem um início dramático, né? No momento oportuno, ela se manifestou. E da mesma forma que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, então nós vemos que manifestou trazendo o alívio, a paz e o livramento de Jó. Então nós podemos entender uma coisa. O termo hebraico tam, né, dá a entender como perfeito ou íntegro. Grande interesse para os teólogos quando se trata aí da santidade, né? Tem muita gente confundindo aí, me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Mas uma pessoa de caráter é como o óleo, ele não se mistura nem com vinagre nem com água, ele permanece óleo. E quando ele se propõe a ficar separado para Deus, ele vai ficar separado para tudo aquilo que se refere a Deus, aos princípios de Deus, aos atributos de Deus, aquilo que o Senhor ensinou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vai procurar cada dia fazer a vontade de Jesus Cristo, dar lugar ao Espírito, para que o Espírito venha nos corrigir, venha nos preparar. E nós vamos falar daquilo que o nosso coração está cheio. E o Espírito Santo vai fazer lembrar de tudo aquilo que você tem aprendido. Ele não é caixinha, a Bíblia não é caixinha de surpresa, e nós não podemos usar como caixinha. Ei, Deus está me revelando agora aqui. Não é assim a coisa. Não seja instrumento do mal, não. Porque Jesus se referiu aos fariseus e saduceus: vós faz tudo para ganhar um prosélito, para deixar ele dentro da tua sinagoga. Mas depois faz tudo para lançar no inferno. Tem muitas igrejas aí, denominações, que parece que esse diabo, esse Tchurk, anda tentando aí não deixar você se aproximar de Deus. Tome cuidado. Então, olhe bem. Significa perfeição no sentido absoluto. Então, sentido aqui, os teólogos da santidade, né? Aqui nós vemos que tudo se baseou no caráter de Jó, de permanecer íntegro. Então, os olhos e o coração estão focados no que é íntegro, a qual, ali em Mateus capítulo 6, versículo 6, nós vemos também que o coração de Jó não estava dividido. E eu olho assim, quando eu vejo que o coração de Jó não estava dividido, ele ficou apoiado em Deus. E muitos que se diz ser evangélico aí, mas a porcentagem que tem de evangelho na sua vida deixa muito a desejar. A sua entrega não foi também uma totalidade. É a mesma coisa. Oh, Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Mas qualquer situação ele fala, quando ele entrega, ele fala: tá aqui, ó, a chave, a porta, para tu entrar, sair, fazer, tal, arrumar. E qualquer situação, às vezes, que a pessoa passa, ele corre já para me dê a chave aí, não quero mais que você fique no controle da minha vida, não. E aí, quem vai se andar? Diga. Quem vai se andar? Quem vai entrar com árdio, que significa astúcia, sagacidade e também ardileza. Aí, para terminar, Jó, ele preenchia todos os requisitos. Então, Jó, dessa forma, sabemos que Satanás é um ser dotado de personalidade e possui conhecimento. Ele sabe. Mas vamos ficar presos no que Paulo ensinou? O que é que Paulo ensinou? Não deis lugar ao diabo.
Vamos ficar presos no que Tiago falou? Tiago falou uma coisa muito importante aqui na sua carta, que às vezes as pessoas não querem ouvir a voz de Tiago, que ele diz assim, Tiago, versículo de número 4 e versículo 7 diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes disso, quando ele cita isso, ele vem falando algumas também características do diabo. Que aí ele vem assim, de onde vêm as pelejas? De onde vêm as guerras? De onde vêm esses diabos aí, esses capeta, esses satanás, esses filhos de Belial, esses Baal Zebu? De onde vêm esses Moleque? De onde vem? De onde vêm as guerras pelejas entre vós? Por quê? Dos vossos deleites e dos vossos membros guerreando? Cobiçais e nada tendes. Invejosos, olhe, cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreireis, e nada tendes porque não pedis. E quando pede, não recebe, porque pede mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que é a amizade do mundo e é inimiga da amizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo do Deus. Então ele usa aqui um termo, esse amigo do mundo, por quê? Porque as qualificações que oferece no mundo é tudo qualificações do Satan, do diabo, de Satanás. Deus os abençoe, que possamos na próxima aula ter mais argumento para falar aí nesse livro poético de Jó. Amém.